vai dentro de uma grande cidade. Então, o capítulo 11 tem por título Projeções Cartográficas e Fusos Horários. Os fusos horários, por sinal, é um assunto bem importante que nós vamos revê-lo a partir do ano que vem, no 7º ano. Então, fuso horário, não se preocupe, que você ainda vai aprender aí como é que funcionam os fusos horários no mundo, mas um conceito bem básico nós já vamos conseguir identificar hoje, ok? Então, olha o que diz aí o capítulo 11, né? Ele inicia com algumas perguntas. Você alguma vez já se sentiu perdido? Como foi essa experiência? Já fez alguma viagem com seus pais na qual eles tivessem dificuldade para localizar o endereço? Quais são os cruzamentos de ruas próximas à sua casa que você poderia indicar como referência? Então, perceba que na aula passada nós concluímos com uma ideia aí bem semelhante ao que nós estamos iniciando hoje. Então, perceba só que dentro da cartografia, você já aprendeu isso na última semana, a cartografia ela se preocupa em representar a superfície terrestre. E uma das formas que ela utiliza são os mapas, né? Os mapas que podem ser temáticos. E dentre esses mapas temáticos, nós temos aqui o mapa que está na mão dessa moça, o mapa de arruamento, que são as ruas. Só que o mapa, ele apresenta muitas informações, que se eu não souber identificar essas informações, eu posso ficar completamente perdido. Mas existem outros equipamentos que tornam e facilitam a nossa localização no espaço, como, por exemplo, o GPS, que vai identificar ali os chamados cruzamentos de ruas, ou também conhecidas como as coordenadas geográficas, para dar com precisão o seu endereço. Então, o GPS, ele faz mais ou menos uma leitura do que nós chamamos de ruas, avenidas. O GPS ele faz essa leitura. Então, esse sistema ele vai captar o que nós chamamos de cruzamento das esquinas. Então, um exemplo aí bem simples para nós entendermos melhor isso daí. A nossa escola ela está localizada na rua Nina Ribeiro. E essa escola, a Escola Adventista de Sombrais, ela faz cruzamento ali com outras escolas, com outras ruas, né? Melhor dizendo, com outras escolas, tem uma escola até próxima, mas com outras ruas. Então, nesse cruzamento ali que ela faz com outras avenidas, isso facilita o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas são dadas justamente pelo encontro dessas ruas, dessas avenidas dentro de uma cidade ou dentro de um espaço geográfico maior. E tudo isso vai ter início a partir do século XV e século XVI. Por quê? Nesse período aqui, século XV e XVI, você vai ter o chamado período das grandes navegações. Então, torna-se necessário para os grandes navegadores localizarem-se dentro do espaço geográfico. Eles necessitavam encontrar diferentes espaços para povoar esses espaços, mas antes de povoá-los, para explorar esses espaços, e com isso eles necessitavam se localizar no espaço. Eles necessitavam entender melhor o planeta Terra. E os gregos já faziam isso há muito tempo atrás. Por exemplo, no século IV, você já tem aí uma referência dos gregos que a Terra ela era o quê? Redonda. Você tem também um avanço desse conhecimento quando outros gregos aí, como por exemplo Eratosthenes, ele criou ali a chamada biblioteca, né, de Alexandria, do Egito. E ele, com certeza, foi alguém que influenciou bastante o que nós chamamos de geografia antiga e, consequentemente, a coordenada geográfica, o conhecimento das coordenadas geográficas. Então, todo esse processo de evolução, nós vamos chegar aí até o que nós conhecemos como
o Mapa Mundi de Ptolomeu. Então, o Mapa Mundi de Ptolomeu, ele foi, sem dúvida nenhuma, uma importante definição do que nós conhecemos na atualidade como coordenadas geográficas, né? Então, toda a ideia que foi formatada ali pelos gregos, foi iniciada também pelos grandes navegadores europeus, ela começa agora a ganhar força através do século XV, período ainda das grandes navegações, mas período esse em que o homem ele necessitava entender melhor o espaço em que ele estava localizado. Então, as navegações elas vão utilizar ali alguns equipamentos, como, por exemplo, o astrolábio. Vocês conhecem o que é o astrolábio? Então, o astrolábio ele vai ser um equipamento utilizado para definir as latitudes. Você vai ter também um outro equipamento utilizado, que é a bússola. Então, esses equipamentos eles estavam presos, basicamente, para serem utilizados dentro do que nós conhecemos como as navegações, né? E aí, todo esse conhecimento que se tinha de referência terrestre, de localização terrestre, acabaram por ser ampliados dentro do conhecimento da cartografia. E aí, a bússola ela foi importante dentro desse processo, porque a bússola ela apontava sempre, ela aponta para o norte, né? Ela define ali a localização do norte geográfico da Terra e do norte magnético da Terra. E aí percebeu-se que a bússola ela definiria também as diferentes latitudes da Terra. E nós já veremos o que é latitude, ok? E, consequentemente, a latitude ela estaria relacionada também com outra característica, a longitude. Só que tudo isso, todas essas informações relacionadas à latitude e à longitude, passaram a ser conhecidas após um longo período, após um período aí que nós podemos dizer de alguns séculos. Então, com certeza, nós podemos dizer que isso tudo mudou com o cronômetro de Harrison. Então, o cronômetro de Harrison foi um equipamento foi criado para determinar as longitudes. Então, o astrolábio seria responsável por definir as latitudes e o cronômetro de Harrison as longitudes. Mas, tio, o que é latitude e longitude? Veja aqui comigo. Na natureza, a fruta que mais se assemelha à forma da Terra é a laranja. Então, eu tenho duas laranjas aqui, ó. Duas laranjas. Por que elas se assemelham mais com a Terra? Ó, é porque eu tenho o seguinte. A Terra, você já bem sabe, ela é semelhante a uma esfera. E ela é semelhante a uma esfera, porém ela apresenta o quê? Os polos achatados. Então, devido à Terra apresentar essa característica, os polos achatados, semelhante a uma esfera, a laranja seria a fruta que mais se aproxima da forma terrestre. Então, para nós aprendermos aqui o que são paralelos e meridianos, nós vamos fazer a utilização de duas laranjas. Primeiro, você deve lembrar, recordar comigo, que a Terra ela faz dois movimentos importantes, ok? O primeiro movimento ela faz em torno do seu eixo, ela fica girando assim, ó. Imagina aqui que meus dedos são o eixo da Terra. E ela gira assim mesmo, como eu estou girando, tá? Inclinado, ó. Presta atenção, ó. Inclinado, ok? E também, além de outro movimento importante, que ela realiza em torno do Sol. Imagina que o Sol é minha cabeça, ó. A Terra está realizando o movimento em torno do Sol. Esse movimento em torno do Sol é o movimento de translação. O movimento que ela fez inicialmente em torno do seu eixo é o movimento de rotação. Perceba bem comigo que eu desenhei aqui, ó, algumas linhas imaginárias que tracejam o nosso planeta. Pois bem, levando-se em consideração que a Terra ela realiza movimentos de rotação e de translação, esses movimentos eles vão ser determinantes para influenciar nas diferentes temperaturas, climas
e também vegetações existentes em nosso planeta. E para nós compreendermos isso de maneira mais precisa, é necessário nós entendermos essas linhas imaginárias aqui, ó, que o tio desenhou. Ó, eu desenhei linhas imaginárias. Então, o nosso planeta, ele é tracejado por linhas imaginárias, que você pode acompanhar também aí, ó, na página 21. Então, essas linhas imaginárias, elas tracejam o nosso planeta na horizontal, como você pode observar aqui na imagem número 1, e na laranja que está na minha mão, e essas linhas são chamadas de paralelos, ou também eu posso ter linhas imaginárias tracejando a Terra na vertical, que você consegue ver também na imagem número 2, aí na página 21, e essa é a imagem da segunda laranja que eu tenho na minha mão, ok? Então, paralelos são linhas imaginárias que cortam a Terra na horizontal, e meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra na vertical. Então, partindo dessa ideia, eu tenho que identificar as duas principais linhas que cortam a Terra. E é esse o termo que você vai usar. Cortam ou tracejam a Terra. É claro que são linhas imaginárias, ok? Então, a primeira linha, a mais importante linha, podemos assim dizer, dos paralelos, é esta linha aqui, ó, que corta a Terra ao meio. É como se eu cortasse a laranja aqui ao meio. E aí eu tenho, então, a chamada linha do Equador. Então, a minha linha do Equador é a linha que vai dividir o hemisfério terrestre em norte e hemisfério sul. Então, a linha do Equador, ela divide a Terra ao meio, em hemisférios norte e hemisfério sul, ok? E existem outras linhas ou outros paralelos que continuam a tracejar a Terra. Ao norte, eu tenho o Trópico de Câncer, ao sul, eu tenho o Trópico de Capricórnio. E mais aqui, ó, próximo ao Círculo Polar, eu tenho o Círculo Polar Ártico e eu tenho aqui o Círculo Polar Antártico. Beleza? Então, a minha laranja, que tem a forma da Terra, apresenta aqui os paralelos. A linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, os trópicos de Câncer ao norte, o trópico de Capricórnio ao sul, a linha, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, a primeira informação que você deve saber, os paralelos, eles vão ser importantes para definir as temperaturas da Terra, ok? Então, repetindo aí, os paralelos, eles serão importantes para definir as diferentes temperaturas da Terra. Quer ver só? As regiões que estão mais próximas da linha do Equador. Perceba que a laranja é um pouco mais cheinha aqui próximo da linha do Equador. É a região que vai receber uma iluminação maior dos raios solares. Por isso, essas regiões aqui próximas à linha do Equador, elas serão mais quentes. As regiões que estão aqui nos polos, ó, quase não recebem luz solar. Então, elas serão as regiões mais frias. E eu estou mostrando aqui a Terra desse jeito. Mas, na verdade, a Terra ela fica assim, ó, inclinada. Então, essas regiões, as quais eu estou segurando com meus dedos, ó, Círculo Polar Sul, Círculo Polar Norte, são as regiões que recebem menos iluminação do Sol, menos radiação. Então, devido à menor radiação, essas temperaturas elas serão menores. E essas regiões aqui, ó, na faixa central, próxima à linha do Equador, serão regiões que receberão maior iluminação. Por isso que as temperaturas serão maiores, ok? E aí, essa informação que você precisa saber sobre os paralelos. Agora, vamos para os meridianos. Então, eu tenho aqui uma laranja também, que é composta por linhas na vertical, que são chamados de meridianos. Então, imagina aqui que essa linha, ela é a minha linha principal. É o meu meridiano principal. Assim como tem o paralelo principal, que é conhecido como linha do Equador, o meridiano principal ele tem um nome. É chamado de meridiano de Greenwich.
E o que é o Greenwich? Greenwich é um pequeno distrito localizado próximo à cidade inglesa de Londres, em que foi identificado ali o primeiro meridiano da Terra, né? Que nem sempre, para você ter uma ideia, ali foi aceito por todos os países. Então, os países não aceitavam ali que o principal meridiano estaria em Greenwich. Porém, isso foi aceito, isso foi só passou a fazer parte realmente das resoluções internacionais a partir de 1884, a partir de um acordo, né? Então, foi estabelecido ali que o distrito de Greenwich, que é uma cidadezinha próxima a Londres, teria, sim, o meridiano principal da Terra. E, por sinal, existe ali um lindo observatório real. Lá nesse observatório, existe ali uma linha que passa ali, no chão do observatório, dividindo ali o que nós chamamos de fuso horários dos países, perdão. Então, os diferentes fuso horários, eles seriam determinados pelos chamados meridianos, mas nós já veremos essa informação. Então, de acordo com essa divisão dos meridianos, na imagem número 2 aqui, da página 21, você tem essa imagenzinha aqui, ó, de uma laranja tracejada por linhas imaginárias, ok? Linhas bem interessantes aí que estão na vertical. Então, qual seria a importância dessas linhas? Essas linhas seriam diferentes horários do mundo, ou também como nós chamamos de fuso horários. Então, imagina só que aqui você tem o meridiano de Greenwich, tá? Que eu estou passando meu dedo aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Esse meridiano, ele é o marco zero dos meridianos. Então, o meridiano, eles são medidos em graus. Então, existem 12 meridianos na Terra. Tio, como que o senhor pode afirmar isso? Porque existem 12. Realmente, se você conferir no mapa mundi, você vai verificar que são 12. Tá, muito bem. E por que são 12, tio? Tranquilo, são 12. Mas qual é a distância entre eles? Existe uma distância, ó, entre os meridianos, ó. Essa distância é de 30 graus. Por que eu sei que é de 30 graus? Porque, basicamente, foi levado-se em consideração que a Terra é semelhante a uma esfera. E toda e qualquer esfera, ela tem o tamanho, ela tem a dimensão correspondente a 360 graus. Então, dividindo ali 360 pelos 12 meridianos, você vai ter ali a distância de 30 graus, ok? Então, essa distância, ela corresponderia, perdão, não são 12, não são 15, eu falei, são 12, né? Ela 24 meridianos, ela corresponderia ao total de meridianos. Então, pego os 360 graus que formam o nosso planeta e divido por 24 meridianos, tá? E aí você vai ter, então, um resultado, né? A distância entre eles vai ser de 15, tá bom? Me enganei aqui na conta, peço perdão. Então, eu tenho 24 meridianos. Como é que eu consigo entender esses meridianos aqui? Quantas horas tem num dia? 24 horas. Então, cada vez que a Terra faz um movimento em torno do seu eixo, é como se uma porção desse espaço aqui estivesse sendo iluminado. Então, a cada vez que ela gira, uma porção vai sendo iluminada do nosso planeta. E aí vai se passando uma hora. Porque cada um desses meridianos representa uma hora. Então, cada porção que vai sendo iluminada, eu vou tendo uma hora passando. E nós temos, então, quantas horas no dia? 24. Então, quando se passam todos os 24 meridianos, já se passou um dia. A Terra já completou o seu movimento de rotação, que é de um dia, de 24 horas. Então, eu teria aí, basicamente, uma informação importante. Eu teria a ideia que nós concebemos aí como os paralelos e os meridianos. E aí nós chegamos, então, ao que nós chamamos de latitude e longitude. Então, as latitudes vai ser algo bem simples, ó. As latitudes vai ser a distância de qualquer ponto desse globo aqui, que você visualiza na página 21, para a linha do Equador, que é o principal paralelo da Terra. Então, ó,
É como se eu tivesse aqui a laranja e eu pegasse e vou identificar um ponto aqui na laranja. Eu quero identificar esse ponto aqui. Então, a distância desse ponto para a minha linha do Equador, eu chamo de latitude. Então, a distância desse ponto para a linha do Equador, eu chamo de latitude. Então, basicamente, vai ser isso. E a longitude? Vai ser a distância de qualquer ponto da Terra, ó, para o meu meridiano de Greenwich. Então, está aqui o meridiano, tá? Então, a distância de qualquer ponto da Terra para o meu meridiano, eu tenho, então, a minha longitude. E aí, nós temos uma importante informação. A Terra, ela apresenta, então, linhas na horizontal, que são os paralelos, e linhas na vertical, que são os meridianos. Só que se eu unir essas linhas, eu vou ter, então, a formação do que nós chamamos de coordenadas. Então, as coordenadas elas vão ser formadas pelo encontro dessas linhas. Imagina aí que eu tenho, então, linhas tracejando o planeta Terra na horizontal e na vertical. Então, o encontro dessas linhas aqui, ó, olha aqui, o encontro, esse pontinho aqui, ó, o encontro de linhas na horizontal e na vertical, eu tenho, então, a minha coordenada geográfica. Então, é o encontro dos paralelos e dos meridianos. Então, é através dessas informações que o GPS ele consegue, por exemplo, identificar o endereço que você vai, o seu local de destino, né? Por isso que os GPS eles são muito importantes dentro dessa temática. Então, nós temos aqui o mapa mundi, que pode observar muito bem essa divisão das linhas, tá? Então, eu tenho aqui linhas na horizontal, olha aqui, ó, linhas na horizontal, e olha aqui o meridiano de Greenwich, ó, em vermelho, na vertical. Quando eu olho essa imagem do mapa mundi, não tem como eu não separar o planeta. Não tem como, é quase que inevitável não querer separar o planeta em hemisférios norte, que estão acima da linha do Equador, que está aqui, ó, e hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador, hemisfério oeste, que está à esquerda do meridiano de Greenwich, e hemisfério leste, que está à direita do meridiano de Greenwich. Então, todas essas informações são importantes para nós definirmos também as diferentes temperaturas, se eu avaliar aqui as distâncias em relação à linha do Equador, as latitudes, e as diferentes longitudes, que vão referenciar aos diferentes horários que existem em nosso planeta. Ok? E aí, finalizando, então, essa nossa compreensão sobre a cartografia, eu tenho as projeções cartográficas. O que são as projeções cartográficas? Quem já tentou aí desenhar uma bola de futebol? Será que é possível você desenhar uma bola de futebol e determinar todos os lados dela? Todos os lados? Acho que sim. Será que sim? Olha aqui, a imagem da página 24 tem uma bola de futebol, tá? Então, devido a ela ser esférica, num plano, numa superfície plana, como nós estamos vendo aí no livro de vocês e aqui na projeção, você vai perceber que é impossível, tá? Eu desenhar ela toda. Eu posso desenhar aqui a frente dela, está essa face que está aqui de frente. Mas o que tem lá atrás? Será que não tem um nome escrito? Tipo assim, FIFA, Adidas, Nike? Porque eu estou desenhando só uma parte da bola. Mas existe uma outra parte que está para trás. Então, a cartografia, ela tenta justamente representar a superfície terrestre. E aí que vão surgir as chamadas projeções cartográficas. Então, as projeções cartográficas, elas pegam o planeta Terra, que é semelhante a uma bola de futebol, mas nós sabemos que é mais próximo a uma laranja, e vai tentar representá-lo dentro de uma superfície plana, dentro do papel. E aí nós temos, então, os tipos de projeção.
A primeira, aqui como você consegue ver, visualizar, é a projeção cilíndrica. Por que ela tem esse nome, tio? Porque o planeta Terra é como se ele fosse envolvido dentro de um cilindro. É como se eu pegasse uma folha de papel, ó, olha a folhinha de papel, e fizesse isso daqui com o planeta Terra, ó, envolvesse ele nessa folha de papel. Então, eu teria mais ou menos essa situação aqui, ó. O planeta envolvido numa folha de papel, ó, ele está aqui dentro. E aí você vai ter o que nós chamamos de cilindro. Um cilindro. Um cilindro é como se fosse um cano. Uma tubulação, né? É algo aí redondinho, pode ser comprido, e aí você coloca o planeta Terra. E imagina só que eu tivesse como imprimir a superfície terrestre nesse papel. E quando eu fizesse, então, a abertura, eu teria o mapa mundi por completo. E é isso que está aparecendo aqui nessa imagem da página 24, ok? Então, nessa imagem, eu consigo perceber, então, o mapa, a superfície terrestre toda definida em um mapa, ok? Então, você percebe aqui no caso dessa projeção cilíndrica, que quanto mais distante da linha do Equador, maior as distorções, né? Ou seja, apresentam aqui, as distorções elas são maiores, né? Então, você não tem aqui grande representação. As representações não são perfeitas dos planetas, dos países, ok? Estou com o planeta aqui na cabeça. Oi? Alguém falou, eu tô com fome. Então, ó, você tem essa representação. Mas existe também uma outra forma, tá, de representar o globo terrestre. Lembre que o globo terrestre, semelhante a uma laranja, semelhante a uma bolinha de futebol, que é a projeção cônica. Então, a projeção cônica, ela se preocupa, galerinha, basicamente em mostrar somente a superfície que está nos chamados polos da Terra. Então, ela vai mostrar essa superfície, é como se eu pegasse aí um papelzinho de amendoim, aqueles papelzinho se formam, é como se fosse um chapeuzinho de palhaço, colocasse a Terra ali em cima, e você vai perceber que esse tipo de projeção vai apresentar somente uma parte do nosso planeta, que vai da linha do Equador até o hemisfério norte, ou da linha do Equador até o hemisfério sul. Então, é a chamada projeção cônica. Ok? E, para finalizar, nós temos, então, a projeção plana ou azimutal. É como se você pegasse um pratinho, aí um pires, e colocasse, então, esse pires, a Terra sobre a superfície de um pires e representasse também somente os polos do nosso planeta. Mas as que mais são utilizadas na atualidade são as representações cilíndricas de Pitts e Mercator, né, que são essas duas últimas aqui, que representam com maior precisão o tamanho e a dimensão dos nossos países que estão presentes aí no planeta Terra. Então, você vai ter aí, basicamente, essas duas projeções sendo utilizadas com maior frequência na atualidade. É claro que, para definir mapa, você tem uma discussão muito grande. Tem pessoas que aceitam as representações, os tamanhos dos países, como eles são, e tem outras pessoas que não aceitam. Isso daí vai desde a questão ideológica, né? Tem países que, por exemplo, utilizam-se de tipos de projeções que ampliam o seu território. Isso daí tem a ver também com o domínio, né? O domínio geopolítico no mundo, como é o caso dos Estados Unidos. Eles utilizam muito o tipo de projeção de mercado, né, que amplia mais o território deles em relação a outros territórios